O primeiro dia útil após a reeleição do presidente Alessandro Barcelos ainda não foi de reuniões com o técnico Eduardo Cudê, a partir de um pedido do técnico argentino ao presidente do Internacional, que ainda assim garante que o otimismo para a permanência de Tchatcho em 2024 no Beira-Rio é grande, 9,5 em uma escala de 0 a 10. Enquanto isto na Argentina, repercute uma fala do técnico Eduardo Cudê, afirmando que não estaria disposto nem a defender um time no futebol argentino e sequer defender uma equipe no futebol brasileiro. Outras negociações do mercado de transferências seguem acontecendo. E Gustavo Scarpa, ficha número 1 da direção colorada, tem agora um concorrente junto ao Internacional, o que pode fazer a negociação esfriar. Com isso, o Inter busca uma alternativa. Um meia uruguaio que está fazendo sucesso no futebol italiano. E uma conversa com o empresário do jogador vazou e confirma que o Inter sim está em contato com o atleta. A gente fala também a respeito das despedidas. Jean Dias não joga mais com a camisa do Inter e a busca por um zagueiro. Bruno Mendes ainda não vai falar sobre o assunto. Esse é o Diário do Inter KTO, desta segunda-feira, 11 de dezembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre Eduardo Cudê, que talvez tenha sido a pauta mais quente ao longo dessa segunda-feira e que não teve de fato um avanço significativo para a renovação do treinador. E isso quem explicou foi o próprio presidente Alessandro Barcelos em uma série de entrevistas que ele concedeu ao longo do dia de hoje, tá? Alessandro Barcelos foi claro ao afirmar que não houve ainda nenhum contato nesta segunda-feira com Eduardo Cudê, porque o técnico argentino pediu para passar um tempo com a família, antes de resolver essa questão que hoje é entendida como uma questão burocrática, da oficialização da renovação contratual do técnico Eduardo Cudê. E por que isso é um assunto burocrático? Porque, na prática, Cudê já se comprometeu a assinar o novo vínculo com o Internacional. Isso mesmo antes das eleições acontecerem. E agora, com Barcelos reeleito, é só uma questão de oficializar, sentar, definir os ajustes mais minuciosos do contrato para poder anunciar Eduardo Cudê como técnico do Inter para 2024 e mais. A tendência, inclusive, é que Eduardo Cudê tenha um vínculo de 2 ou mais temporadas com o Internacional e também com um reajuste salarial. Bom, entretanto, circulou e repercutiu bastante nesta segunda-feira uma matéria do jornal Olé, da Argentina, que aponta que Eduardo Cudê recusou um convite do Racing de Avellaneda para treinar o clube da Argentina e que recusou afirmando que não quer trabalhar em nenhum time do futebol argentino e não quer trabalhar em nenhum time do futebol brasileiro, em função de problemas pessoais e de sua vida pessoal no momento. Ele não quer trabalhar na América do Sul, que é um calendário um pouco mais desgastante. É isso que diz a matéria do Olé. Mas é importante a gente ressaltar aqui que, por mais que essa matéria do Olé tenha repercutido, do lado do Internacional existe um otimismo muito grande em relação à permanência do Cudê e nenhum indicativo de que aquele acerto que havia acontecido entre Cudê e Barcelos tenha alguma possibilidade de ser rompido. A ponto do presidente Alessandro Barcelos, em uma das entrevistas, ser perguntado qual é o nível, não do otimismo, mas de 0 a 10, o quão fechada está a renovação contratual do Eduardo Cudê. E o presidente Barcelos foi claro, disse 9,5, ou seja, porque está quase tudo fechado. É só alinhar algumas questões contratuais mesmo, minuciosas, para ter o Eduardo Cudê oficializado como técnico do Inter para a próxima temporada, tá? Então, por mais que a matéria da Argentina diga isso, do lado do Inter existe um otimismo e uma tranquilidade de que o Cudê vai renovar o contrato normalmente, tá? Vamos avançar para as pautas de negociações. Eu quero falar agora sobre Gustavo Scarpa, porque lá de Belo Horizonte surge a informação de que o Atlético Mineiro está voltando atrás em sua decisão de desistir da contratação de Gustavo Scarpa e pode fazer uma investida pelo jogador que atualmente joga pelo Olympiacos da Grécia, emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra. E isso pesa para o Internacional porque o Inter tem o Gustavo Scarpa como ficha 1 e o Atlético Mineiro sendo um concorrente vai complicar um pouco essa negociação. Alguma coisa aconteceu nos bastidores, o Gustavo Scarpa deu alguma sinalização para o seu staff de que estaria disposto a jogar no futebol brasileiro. E aí o Atlético Mineiro voltou atrás dessa possibilidade também e vai buscar essa contratação. Bom, a gente não sabe exatamente o quão o Inter está na frente ou atrás do Galo
nesta concorrência. A gente sabe que o Inter tem a prioridade em contratar o Gustavo Scarpa. Mas a gente sabe também, e descobrimos ao longo dessa segunda-feira, que uma alternativa para o Gustavo Scarpa foi buscada no mercado de transferências. E eu falo de Naithan Nandes. O Nandes é meia da seleção uruguaia, fez sucesso no Boca Juniors e foi vendido para o futebol italiano. Atualmente, o Nandes ele joga no Cagliari, da Itália, tá? E foi especulado recentemente, inclusive, na Inter de Milão. É o principal jogador do Cagliari, ele tem 27 anos de idade, o Naithan Nandes, tá? E aí a situação é a seguinte, o Nandes é da mesma posição que o Gustavo Scarpa. Ele pode fazer ali uma meia direita, um meia por dentro, um meia esquerdo, ele é um cara bem versátil na função do meio campo. E me parece claro que o objetivo do Inter é, se não fechar o Scarpa, tentar o Naithan Nandes. Vocês vão perguntar, mas está negociando mesmo com o Naithan Nandes? O repórter Juliano Machado, da Rádio Inferno, publicou em seu Twitter a conversa que ele teve com um empresário do Naithan Nandes, que confirmou a ele que, sim, existem conversas de Nandes com o Inter, de Porto Alegre. Para não haver confusão, porque o Naithan Nandes também estava conversando com a Inter de Milão. Ele disse, o Inter de Porto Alegre. E o empresário confirmou. Me parece uma alternativa que o Inter está buscando caso não dê com o Gustavo Scarpa. Não deu o Gustavo Scarpa, vai se tentar o Naithan Nandes, que é um jogador mais ou menos da mesma função e também de uma repercussão interessante, né? Bom, ao longo desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando a respeito de Bruno Mendes, tá? Atualizando a possibilidade do zagueiro uruguaio jogar no Internacional. Eu busquei informações ao longo do dia de hoje e apurei que o Bruno Mendes neste momento não está ouvindo proposta nenhuma e não tem o seu futuro definido para 2024. Inclusive ele vai casar agora na próxima semana e não quer saber de ouvir proposta nenhuma. O Inter estaria disposto, mas o Inter está tentando encaminhar a contratação de um zagueiro que me dá a pista de que não seja talvez o Bruno Mendes, tá? Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais da possibilidade de Inter e Bruno Mendes se acertarem, quem sabe, o zagueiro uruguaio voltar a jogar no estádio Beira-Rio. Por último, Gia Dias se despediu do estádio Beira-Rio ao longo dessa segunda-feira em uma publicação no seu Instagram. O Gia Dias teve um contrato até o final do ano, né, de 2023, não vai renovar este vínculo com o Internacional por decisão da direção e agradeceu a experiência que ele teve. Agora ele deve buscar algum clube, ele quer mercado de Série B ou C, tá? E tá, segundo o empresário, recebendo algumas propostas para avaliar para onde ele vai no ano de 2024, mas Gia Dias já oficialmente não é mais jogador do elenco colorado, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds da Champions League nessa terça-feira, porque terça é dia de Champions. E vamos lá, Inter de Milão e Real Sociedad. Odd da Inter, 1.66. Napoli e Braga, odd do Napoli, 1.5. United e Bayern de Munique. Esse é o grande jogo, tá? Odd do United, 2.75 em Old Trafford. Empate, 4. Bayern de Munique, 2.3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!